Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Uma semana marcada por várias questões orçamentais e também por muitas discussões à volta das privatizações. É disso que vamos falar neste programa, não só das que estão em curso, a da RTP com os seus sucessivos modelos, a da TAP a ser praticamente fechada apenas com um comprador possível, a da ANA também em fase final, muitas outras que estão para vir e algumas das mais importantes que já foram feitas, como é o caso da EDP ou da REN. Queremos, sobretudo, perceber o que está por trás das privatizações, naturalmente para além do encaixe financeiro, que modelo existe, como elas estão a ser pensadas, o que fica depois disto e até que ponto é que conseguem interferir, condicionar, melhorar ou piorar a economia portuguesa, os centros de decisão nacional, o facto de a maior parte dessas empresas irem parar naturalmente a mãos estrangeiras. Para este programa convidámos José Maria Brandão de Brito, é economista e professor no ISEG, João Duque, é comentador da SIC e também professor e, aliás, presidente do ISEG, Sérgio Gonçalves de Cabo, é advogado, e José Maria Castro Caldas, economista, professor da Universidade de Coimbra. Dr. Brandão de Brito, uma das questões que se levanta quando se fala de privatizações, e ontem houve um seminário, uma conferência organizada pelo IDEF precisamente sobre privatizações, é saber se existe um pensamento estratégico por trás deste processo que está a ser orientado. E quando se fala em pensamento estratégico, uma pessoa pode pensar que se perspectiva o encaixe financeiro, perspectiva-se a melhorar a concorrência interna, aumentar a competitividade da economia, com os riscos associados, que são a perda de centros de decisão nacional, receita abaixo do que seria possível no atual quadro, ou eventualmente a transferência de monopólios públicos para monopólios privados. Quando olha para o processo que está a ser seguido agora, acha que estas privatizações obedecem sobretudo a uma questão de encaixe financeiro, tem um quadro ideológico por trás, ou são uma necessidade para melhorar realmente a competitividade da economia portuguesa? Olha, eu acho muito interessante a pergunta, aliás a pergunta quase que põe as questões todas. Houve de facto um primeiro programa, de que há bocado o Ricardo Costa falou, ou mesmo agora o Ricardo Costa falou, um programa nos anos 90. Eu acho que esse programa dos anos 90 tinha de facto uma estratégia, tinha objetivos bem marcados, tinha aliás 4 ou 5 grandes objetivos que estavam na lei quadro, naquela lei quadro das privatizações, a célebre 1190. Havia uma estratégia, havia formas de controle de como essa estratégia estava a ser levada a cabo, havia uma comissão de avaliação, enfim, havia uma série de instrumentos que credibilizavam esse processo. Desta vez, para já há uma situação de grande premência, o que nos coloca imediatamente numa posição de dificuldade e provavelmente não conseguirmos os melhores resultados. Depois, este programa de privatizações baseia-se numa frase que vem perdida no memorando da Troika, que diz qualquer coisa como regular a criação, portanto o objetivo que está por trás das privatizações é regular a criação e o funcionamento de todas as entidades públicas. Por acaso é uma frase que eu trouxe escrita. E foi assim que foi constituído o elenco das empresas a privatizar. E respondendo à sua primeira questão, eu acho que não há nenhuma estratégia por trás disto. Não há um conjunto de ideias que pudessem cimentar este objetivo, a não ser a questão da amortização da dívida. Ora, o que acontece, e isso ontem, já que se falou da questão da realização do IDEF da Faculdade de Direito, eu falo do IDEF da Faculdade de Direito porque há um IDEF também no ISEG, embora tenha menos um F que da Faculdade de Direito. Mas se o programa for todo cumprido e se chegar aos 5,5 mil milhões de euros, como está previsto no memorando da Troika, ou no memorando dos nossos credores internacionais, nós, no fundo, estamos a falar de 2% da dívida portuguesa. Que é isso que eu acho que os portugueses ainda não perceberam. É que a nossa dívida total é qualquer coisa como
471 mil milhões de euros. Deixe-me fazer de advogado do diabo, antes de passar aos outros convidados. Assim, a ideia de privatizar, no sentido de que privatizar porque o Primeiro-Ministro, nomeadamente, entende que as empresas não precisam de ser públicas desde que o mercado esteja bem regulado e desde que haja contratos de prestação de serviço público, não é em si suficiente para as privatizações como projeto económico e ideológico. Quer dizer, então, a segunda questão que também, no fundo, já tinha sido levantada. Há aqui um pressuposto ideológico, o qual eu, enfim, acho que é perfeitamente admissível, mas a única coisa que eu acho estranho, por um lado, é que nos tenha sido imposto a nós. Porquê? Eu, aliás, devo ter sido das primeiras pessoas, enfim, sem me querer regar, fui por acaso das primeiras pessoas a ir à televisão comentar o memorando da Troika, tinha sido conhecido há 2 ou 3 dias, e disse: o que eu estranho mais é o caráter punitivo do memorando da Troika. E, portanto, porquê é que nós temos que privatizar estas empresas? Que, no fundo, o grande objetivo financeiro nem sequer é atingido, porque 2% não são nada, naquele mar da dívida pública e privada, quando nos outros países este tipo de empresas são considerados, estes que agora estão, e mais outros, não? Algumas. Mas este tipo de empresas que agora estão, digamos, na listagem para ser privatizadas, são praticamente intocáveis. Quer dizer, na Alemanha ninguém vai tocar em algumas destas empresas, na França nem pensar. Sim, a EDF está acima de qualquer possibilidade de vir a ser privatizada. João Duque, esta questão é importante porque, por exemplo, a Irlanda, tanto quanto sei, recusou, apesar de estar sob resgate, algumas medidas, nomeadamente das privatizações, por exemplo, no setor elétrico. Achou que não devia fazer e não fez. Ou seja, a questão é: havia margem, ou há margem, quando estamos a falar, há aqui na lista de empresas, tanto há empresas que enfim, pelo menos asseguram um encaixe grande ou estipado, como foi o caso da EDP, ou pode vir a ser o caso da ANA, mas depois há coisas que são trocos, quisermos quase no ponto de vista do Orçamento de Estado. Há margem para uma negociação dessa natureza ou não? Ou havia? Há margem, mas há coisas que são trocos em termos de encaixe, mas representam muito encargos futuros. E eu acho que muitas vezes a alienação é mais para prevenir encargos futuros que se possam ter, porque há empresas que ou porque estão mal financiadas, ou porque é um caso típico não, dos transportes, Carris, STCP, ainda não chegámos lá a esse. Que o Estado quer alienar um bocadinho para deixar nas mãos dos privados e depois contratualizar com eles quanto é que passa e não passa mais que aquilo. E, portanto, a gestão depois passa a ser por conta, e o risco por conta dos privados. Enquanto que, se não for assim, tem dificuldade em estancar, digamos assim, a sangria. Mas eu acho que há alguma estratégia. Eu não concordo muito com esta falta de estratégia. A nós parece-nos desgarrada, mas isto também nós estamos a falar do resto das empresas que há para privatizar. Há um problema aqui, que é o resto de empresas. Que já não existem os bancos, já não existem as finanças. Os bancos havia um, o BPN. Havia dois. Continua a existir um, que se chama Caixa Geral de Depósitos, não é? E há o BPN. Estou a dizer do já privatizado. Mas eu fui ler o programa eleitoral do PSD e fui da busca de privatização. E aquilo está, de facto, carregado e com uma lista muito maior de privatizações. E há lógicas, e há algumas lógicas. Eles até, em determinada altura, dizem que, por exemplo, há 3 tipos de empresas, por exemplo, no curto prazo a fazer. Aquelas que querem vender direto. TAP, ANA, CP Carga. As empresas com resultados operacionais positivos, mas com estrutura financeira deficitária e que primeiro precisam de dar ali a volta na estrutura financeira e depois vender. Carris e STCP. As empresas que nem resultados operacionais positivos têm e que têm que também ser objeto de reestruturação para depois alienação. O Metro, Lisboa e Porto, as TES, etc. E depois falam na RTP, falam na Caixa Geral de Depósitos. Por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos dizem claramente: queremos vender os seguros, queremos vender a carteira da saúde, queremos vender a carteira de participações sociais, queremos levar a Caixa Geral de Depósitos, pode ser levada à Bolsa para dispersar parte minoritária do capital. Está lá tudo. E as pessoas votaram naquilo. Não leram. Mas pronto. A RTP, o modelo que lá estava, clarinho. Mas até leram, porque isso foi muito falado mesmo na comunicação social. As pessoas que votaram. Aliás, nomeadamente a questão da EDP e das águas foi muito falada. Estavam lá as águas. BPN, venda total. Mas depois havia frases muito engraçadas, como levar à prática no curto prazo um calendário a fazer, que seguir um calendário pré-estabelecido de privatizações. Esse calendário é que não existe. E aí
de facto concordo que não há uma estratégia, há uma emergência, vai-se fazendo um bocadinho ao sabor daquilo que vai aparecendo, ou que parece aparecer. Nós não controlamos, eu não controlo minimamente os dossiês, nem a gestão daqueles dossiês todos, e portanto isto parece um bocado desgarrado. Mas eu acho que há ali alguma lógica, se ler o documento, há uma lógica de transferir para a iniciativa privada aquilo que são uma quantidade enorme de ações, de participações de empresas do Estado. E não têm que estar no Estado. Até pode estar mais. Mas é a filosofia daquela orientação daquele partido que ganha as eleições uma via mais liberal da economia. Agora, com entidades reguladoras para controlar, nomeadamente, aquilo que é o pressário, não é? E as margens que se podem obter, nomeadamente, por exemplo, na eletricidade, no gás, nas águas, etc. Portanto, esse é o modelo da privatização, nomeadamente nas situações de monopólio, acreditando-se numa parte filosófica e numa parte de base empírica de que uma gestão privada pode ser mais eficiente. Do ponto de vista de estudos empíricos, mostram que, tipicamente, os ganhos são grandes na zona de embelezamento da noiva. A noiva é muito embelezada e ganha muito na pré-privatização, porque não se consegue vender a noiva. E depois, portanto, fica velha. Depois os privados também não a deixam ficar assim tão velha e gorda. E até temos exemplos de uma evolução extraordinária. Eu costumo dar sempre o exemplo, que é o da banca portuguesa. Não é? A banca portuguesa teve uma dinâmica extraordinária. E a Caixa Geral de Depósitos hoje é o que é, porque foi rebocada, tipicamente, pelo setor privado. Portanto, não estou a falar também das facilidades que se deu ao setor privado, aos acionistas do setor privado para obterem as posições da banca. Nós estamos a falar disso, também podemos fazer essas contas. Mas, de facto, há aqui, numa orientação que foi posta em cima da mesa, que colheu um determinado momento político, de conjuntura política, e que colheu. Se calhar as pessoas não estavam todas tão cientes de qual era o impacto que isto ia ter na economia. E neste aval que tem, porque há um mandato político. Agora, se calhar, as pessoas não querem tanto. Muito bem. Deixe-me perguntar ao Dr. Sérgio Gonçalves de Cabo o seguinte. Falávamos antes do programa na questão de Estado como regulador ou Estado como interventor na economia, ou Estado como tendo um pensamento estratégico para a economia. E dizíamos que a questão da regulação, ou melhor, dizia eu, na altura, não sei se é a sua opinião, que a regulação em Portugal ainda é jovem, ainda não tem o músculo suficiente para ser efetivamente uma regulação que possa intervir e controlar situações menos prejudiciais da concorrência, e que algumas destas empresas representam quase monopólios naturais e, portanto, passam do setor público para o setor privado e, portanto, se efetivamente não existe uma regulação forte, a possibilidade de ganhos agora a favor do setor privado são elevados. Do seu ponto de vista, hoje em dia o Estado português está em condições de assegurar uma regulação com os seus diferentes supervisores que permita realmente evoluir para este modelo? Muito obrigado. Eu diria que nós temos que distinguir a regulação como um instrumento de garantia de condições de concorrência em setores onde existem, de facto, condições para que a oferta se comporte de forma concorrencial. Estou a pensar, por exemplo, no setor das comunicações eletrónicas e setores, de facto, onde existe a situação de monopólio natural e onde a regulação tem que ser ligeiramente diferente, nomeadamente o caso da rede energética nacional ou mesmo o caso da rede ferroviária nacional, onde, de facto, estamos perante infraestruturas com um único titular e que exigem uma regulação muito específica, nomeadamente no que diz respeito à formação do preço de utilização dessa infraestrutura detida pelo monopolista. E eu diria até que essa regulação de monopólios naturais é bastante mais simples do que a regulação que visa criar condições de concorrência ou evitar comportamentos anticoncorrenciais. Para lhe dar um exemplo, na área das comunicações eletrónicas, a infraestrutura base, a rede básica, a chamada rede básica que foi vendida à PT há uns anos atrás... Para salvar o déficit. Para salvar o déficit, exatamente. Que era uma infraestrutura do domínio público e depois passou para o domínio privado, para depois poder ser alienada por ajuste direto, não é verdade? Essa infraestrutura é, de facto, da PT, mas é utilizada por muitos operadores. Porque existem ofertas reguladas, nomeadamente de acesso às condutas e outras, que permitem aos outros operadores utilizar uma infraestrutura que é da propriedade privada. E, por outro lado, pretende-se, através da regulação dos preços de acesso à infraestrutura, garantir que existe depois possibilidade de, a montante,
existir concorrência entre a PT e os outros operadores de mercado. E, portanto, eu diria que a regulação aí tem uma função de garantir condições de concorrência a montante da infraestrutura essencial. E o mesmo acontecerá na rede elétrica, na rede ferroviária, em todas as indústrias de rede. E, portanto, a regulação é hoje um instrumento que, em última análise, visa garantir o bem-estar ou a melhoria do chamado sustento do consumidor, ou do bem-estar do consumidor, se quisermos. E portanto, a regulação no quadro das privatizações coloca-se porque há setores onde, porventura, ela ainda não está suficientemente desenvolvida e setores que são objeto de privatização. Por exemplo, no caso dos transportes aéreos, existe uma entidade reguladora, o INAC, que regula quer a atividade da infraestrutura aeroportuária, quer a atividade de transporte aéreo, nomeadamente emitir licenças. Também existem entidades reguladoras no caso da água. Agora, é preciso, eventualmente, desenvolver a regulação para um modelo de organização económica onde o Estado sai, de facto, do papel de empreendedor e toda a atividade empreendedora é desenvolvida por agentes económicos privados. E aí, tratar-se-á fundamentalmente de garantir condições de concorrência. Mas não abordou a outra situação daquelas empresas que são quase monopólios naturais. Aí qual é a possibilidade de influência do regulador? O regulador pode interferir nas condições de fixação do preço. E, portanto, pode condicionar a empresa monopolista na prática dos preços que possa vir a fazer em relação aos utilizadores. Portanto, aí teremos essa possibilidade. Agora, eu, em relação ao ponto que se referiu anteriormente, gostava só de acrescentar uma coisa que me parece importante, um pouco na linha do que disse o professor João Duque. É que estas privatizações inserem-se num contexto ou inserem-se num quadro de crise de financiamento. Claro. Isto é, nós estamos não só com dificuldades de financiar o Estado, como estamos com dificuldade de financiar o setor empresarial, como estamos com dificuldades de financiar o setor privado. E por isso, na conferência de ontem, eu dizia que estas privatizações são privatizações de parceria. O que está, de facto, em causa é encontrar um parceiro para adquirir, capital social, mas, por exemplo, no caso da ANA, não vai só adquirir, vai também realizar capital, fazendo um aumento de capital, por exemplo. Encontrar um parceiro que não só invista na empresa, como possa investir na economia portuguesa. E, portanto, há aqui uma ideia também de privatização-parceria, que é um ponto que eu gostaria também de deixar um pouco para o debate. Eu queria perguntar isso exatamente aos americanos de Carlos, é que uma das razões, aliás, o Ministro das Finanças falou disso várias vezes, o António Borges também nas entrevistas que deu, era de que era uma das questões fundamentais no processo de privatização, para além das questões ideológicas e económicas como o João Duque tinha explicado, o PSD acreditar neste modelo, era a urgência de venda destas empresas por causa de questões do financiamento da economia nacional. No caso, a EDP deixou de ter, a partir do momento em que passa a ser propriedade chinesa, tem resolvido parcialmente o seu financiamento. E, aliás, quem comprou depois também se comprometeu a uma série de investimentos em parques eólicos, etc. Já não sei qual era o montante, mas era um montante muito elevado. No caso da REN, isso também é evidente. Agora, no caso da TAP ou no caso da ANA, quaisquer que sejam os consórcios vencedores, aparentemente o centro de investimento deixa de ser uma empresa portuguesa para poder ser feito em mercados internacionais noutras condições. Esta ideia faz sentido? Ou é uma ideia que depois esconde uma série de outras? Quer dizer, eu acho que o problema de financiamento põe-se a dois níveis, pelo menos, não é? O que é mais evocado é a necessidade de reduzir o estoque da dívida pública. Essa questão foi bem posta pelo professor Brandão de Brito. Desse ponto de vista, as privatizações são praticamente irrelevantes, não é? E no sentido em que se traduz num efeito absolutamente marginal sobre o estoque de dívida, o que aliás é um pouco estranho, porque nós partimos de uma lista inicial de privatizações que aliás já vinham nos vários PECs, e depois transitaram para o memorando. Sim, algumas destas privatizações vinham do governo anterior. Vinham dos PECs. E transitaram para o memorando e estavam o valor que estimado era os tais 5,5 milhões de euros. Depois a lista alargou, incluindo quase todas estas estavam no programa do PSD. E, no entanto, olhando agora para o relatório do orçamento, o que aparece não são em 3 anos, 2011, 2012, 2013, portanto, os 3 anos em que este pacote de privatizações fica concluído, o que aparece não são os 5,5 milhões de euros, mas é menos do que isso. 3,3 milhões de euros, os tais 1,9% do... Bom, isto é curioso, porque... eu vou chegar à sua questão. Não, à vontade. Mas isto é curioso, porque é apresentado aqui um argumento de urgência, não é? É urgente concluir o projeto, como se estivesse a resolver um problema de liquidez
E não é um problema de liquidez que se quer resolver. Quer dizer, as privatizações não servem para cobrir o déficit do orçamento do Estado, não servem para amortizar a dívida, amortizar e pagar os juros, servem para reduzir o estoque da dívida, portanto, para resolver um problema de solvabilidade, não é? E esses problemas de solvabilidade podem ser resolvidos, em princípio, num período mais alargado de tempo, já que temos os problemas de liquidez agora abordados nesta perspectiva do financiamento da Troika. O prazo para a resolução dos problemas de solvabilidade poderia ser outro. E as privatizações não teriam que ser encaradas com a urgência com que estão a ser. E, portanto, a urgência parece decorrer não de problemas de financiamento, deste tipo de problemas de financiamento, mas da consideração de que está aqui uma oportunidade única de ouro para concluir um programa político e ideológico que é privatizar tudo. Privatizar tudo. E as condições políticas estão aqui, podem não estar durante muito mais tempo, vamos aproveitar isto o mais rapidamente possível. Isso tem uma consequência financeira, é que as privatizações realizadas sobre o desígnio da urgência, não é, são realizadas em más condições, ou excelentes condições para quem compra, mas para quem vende, não é? E, portanto, o risco de serem realizadas a salto, em regime de salto. Portanto, evidentemente pode haver efeitos colaterais interessantes do ponto de vista do financiamento da economia, como o caso anterior do Estado chinês, não é? O Estado chinês que compra, que participa no processo de privatizações. Privatiza a EDP e a REN e que, por arrasto, traz meios financeiros. Mas eu diria, correndo algum risco de não acertar, que nestas privatizações não está... Quer dizer, isto não é novo investimento, quer dizer, é preciso esta distinção entre investimento. Eles estão a comprar coisas que já existem. Quer dizer. Estou a criar nada de novo. E, portanto, há uma margem, de facto, para que a partir daí possa haver uma intenção de investimento real. Quer a EDP, quer a REN anunciaram projetos que, sem terem passado pelo processo de privatização, provavelmente não teriam conseguido fazer. Pode haver, mas o balanço vamos ter que fazer depois de ver. E quando estou a dizer uma coisa, só pomos tudo no mesmo saco. E a verdade é que depois estas empresas são muito diferentes umas das outras. Por exemplo, a TAP, que é, enfim, uma bandeira óbvia, aliás, é uma companhia de bandeira, é talvez dos temas, a par da RTP, etc., que mais paixões move, mas a verdade é que a TAP tinha um problema óbvio de regulação europeia. O Estado português estava impedido de pôr um tostão na TAP, como todos os Estados estão. E a empresa precisava de financiamento. E não o conseguia fazer. Só conseguia fazer através da sua própria operação, do lucro que gerasse. E estava há uns anos a entrar numa situação relativamente complexa. Eu digo isto, em teoria, seria contra a privatização da TAP, mas há uma questão que é evidente. Não podendo pôr o Estado lá dinheiro, e não pode, portanto as pessoas têm que saber isso, o Estado português não podia mesmo, podia mudar o governo amanhã, se fosse do Bloco de Esquerda e do PCP, não podiam pôr €1 na TAP. É proibido pela Comissão Europeia. Sim, mas neste momento não podiam pôr. Se fosse para lá o Jerónimo de Sousa, para Primeiro-Ministro, não podia pôr €1 na TAP. É proibido. E a questão é, não é melhor privatizar para resolver a empresa do que deixar de definhar? Pois, quer dizer, é um bocado uma questão de substituir uma regra absurda por uma decisão absurda, quer dizer... Atenção, já fecharam várias companhias de bandeira pela Europa fora, com base nessa regra absurda, não é? Podemos fazer aqui uma lista longa. Só confirma que a regra é absurda. Ou então ficaram só as melhores. Exato. Agora, quer dizer, e portanto, provavelmente o esforço deveria ser talvez orientado para alterar a regra absurda antes de tomar uma decisão absurda. E absurda no sentido em que a privatização de uma companhia como a TAP, nós não sabemos, mas de qualquer maneira é a inserção da companhia aérea portuguesa, que a princípio serve desígnios de serviço público, nacionais também, a subordinação de uma companhia aérea portuguesa a uma estratégia transnacional. Quer dizer, e nós não sabemos o que é essa estratégia transnacional do comprador vai determinar relativamente a rotas que para nós são importantes, a um projeto que já existiu de criação de um hub aeronáutico concorrencial com o de Madrid, não sei se seria realista se não, o que é que essa estratégia transnacional vai determinar, não é? Portanto, e esse não é um problema que se põe só na TAP, quer dizer, põe-se no conjunto das empresas que estão a ser privatizadas, não é? Deixa-me perguntar ao Dr. João Deuco o seguinte. No memorando da Troika, que eu me lembro, não vinha nem a obrigatoriedade de privatizar a RTP, nem de privatizar a Caixa Geral de Depósitos, ou abrir o capital da Caixa Geral de Depósitos.
A questão é, enfim, o Governo, dentro das suas opções, entende que esses são empresas que deveriam ser privatizadas ou parcialmente privatizadas, etc. A questão é... A Caixa não está tomada a decisão, não é? Não. Enfim, mas pelo menos o discurso político tem vindo a fazer caminho Caixa de Seguros, sim. Não, os seguros e a saúde, sim. Aliás, já estão a fazer. Saúde já está. Claro. A questão é, uma economia como a portuguesa, com as suas características, com as suas especificidades, pode viver realmente sem os tais chamados centros de decisão nacional ou centros de racionalidade económica, se quiser assim. Pode viver, por exemplo, com o facto de uma empresa como a Simpor, que era uma empresa importante em termos de agregar algum conhecimento na área de engenharia, etc., que neste momento passou para o exterior e agora está, obviamente, a ser desmantelada sob esse ponto de vista. Uma economia portuguesa pode realmente viver sem esses centros de racionalidade? É que custa-nos admitir isso e custa muito ver que as empresas são tomadas e, de uma forma muito rápida, as administrações mudam os primeiros níveis de decisão e os segundos níveis de decisão. E as empresas sentem-se invadidas por autênticas legiões, não é, de quadros técnicos não residentes, não nacionais, não falam a mesma língua. E isso é um bocadinho agressivo, é uma forma de entrada agressiva e que nos toca, acho que não deixa de tocar a qualquer português. Ora, do ponto de vista do utilizador, do consumidor final, a pergunta é se me preocupa muito saber de quem é a propriedade e a gestão de um serviço que eu uso e que me satisfaz, e me satisfaz bem, satisfaz até melhor. Tirando a questão da nacionalidade, eu não faço ideia quem é que está a gerir isto. O que me interessa é receber um sinal, ver a televisão bem nítida, pronto. Mas, por exemplo, no caso da EDP, há um novo acionista e as tarifas para os utilizadores não desceram. Não, e até a prazo vão subir. Não é? Exatamente. Isso por efeitos de uma política de investimento até nacional e, aliás, apoiada pelo governo anterior. Portanto, e não é da nova administração, não é culpa da nova administração. Portanto, o que temos... Mas voltando à pergunta, custa ver os centros de decisão saírem de Portugal. É pena que os portugueses não acorram, os capitalistas portugueses, os portugueses não acorram a comprar os títulos das empresas e a tomarem a propriedade das empresas. O facto de se privatizar não significa vender do Estado para estrangeiros. Vender do Estado para os privados nacionais. Mas tem um problema. E esse problema não é insignificante hoje em dia, que é a questão do financiamento. Este tipo de vendas, da maneira como está a ser feita, em negociação direta, questão, com este volume, é evidente que é difícil, impossível ter candidatos portugueses. Hoje em dia, na maior parte dos casos, atenção, nas grandes. E porque, neste momento, há um temor enorme das pessoas, a aversão ao risco aumentou imenso, e, portanto, as pessoas dificilmente vão comprar ações, hoje em dia, de empresas que, mesmo sabendo que são utilities, sei lá, uma companhia de águas é como uma obrigação. A gente sabe que aquilo tem mais ou menos sempre o mesmo cash flow e paga sempre a mesma coisa, dividendos. Portanto, aquilo é razoavelmente simples. Mas, apesar disso, as pessoas são muito avessas ao risco, não é? Mas há um outro problema, que é a questão do financiamento destas empresas. É que estas empresas não conseguem isso, e a República Portuguesa não vai. Estas empresas com um mercado local, exclusivamente local, não é o caso da Simpor, ou não é o caso de empresas cujo volume de negócios externo é muito significativo. Mas empresas tipo uma empresa de águas, o consumo é de cá, as águas as pessoas têm que beber água todos os dias e a redução do consumo, sim, a poupança nunca chega muito aí. Mas pode haver incumprimento dos pagamentos, não é? E aumento muito dos incumpridores, do pagamento, etc. E, portanto, há um risco local grande. E uma empresa destas tem dificuldade de captar financiamento fora. Uma empresa de águas ganha eficiência apenas na distribuição. Porque o regulador mete-lhe um preço e onde é que eles podem poupar? Eu assisti à privatização da Inglaterra nos anos 90, no início dos anos 90, das empresas das águas, das water companies. E onde eles diziam que iam poupar imenso era na substituição dos tubos das canalizações, onde perdiam 30% da água distribuída. Portanto, 100 chega a 70 ao destino. Portanto, 30% da água podia ser poupada só na substituição de canalizações. Mas substituir as canalizações de um país é um investimento brutal. Claro. E, portanto, não é uma empresa de companhia de águas, com acionistas portugueses, com um mercado português, que consegue ir fora buscar financiamento barato.
ou o financiamento todo. E, portanto, a privatização pode-se ver também como uma forma de facilitar o financiamento, mas não é para outra coisa que não seja o investimento dessas empresas. Agora, deixe-me voltar a dizer uma coisa, e isto é muito importante. Eu concordo que, de facto, é um momento péssimo. Ter um concorrente é péssimo. Provavelmente não vão vender barato, mas, em alguns casos, não é o caso de empresas lucrativas, mas, em alguns casos, é diferente o Estado ter um acordo com uma empresa a quem paga por utilização de consumo público. Ter uma empresa com quem dialoga, mas é independente, de ser dono dessa empresa. É que uma empresa destas, com prejuízos sucessivos, mesmo que não tenha a restrição da TAP, onde não possa meter mais dinheiro, sendo os trabalhadores de uma empresa detida por Estado, o Estado não consegue evitar a financiar e a manter a empresa viva, sendo uma empresa de um transporte público, se for o que for. E há um claim, há um direito e uma litigância constante dos trabalhadores daquela empresa a pedirem, e vão tendo, e de facto vão tendo. É muito diferente o caso da escola pública ou a escola privada, com um contrato de associação. E, portanto, é muito diferente, porque se não houver meninos a mandar para a escola privada, porque não há meninos, o Estado diz, olha, este ano não há meninos, o senhor trata os professores. Mas eu agora tenho professores, mas não são meus, não têm nada a ver, são seus. E, portanto, é o risco do privado. E isso é importante para as empresas que estão em situação de constante perda. É muito melhor para o Estado e para o controle do orçamento negociar com quanto é que eu tenho que pagar por utilizador público? X. Pronto, então eu pago. Bernardo Brito, há uma questão que é quando se discute as privatizações, que é aliás um risco que muitas vezes aqui se corre, que é ou se é a favor ou se é contra. Ora, numa lista das privatizações, se calhar há umas que são mais dispensáveis ao Estado, há outras que se calhar deviam ser ativos estratégicos do Estado, não são todas iguais. E o problema da discussão das privatizações em geral é que coloca tudo no mesmo saco quando nós estamos a falar de empresas radicalmente diferentes. É diferente para o Estado, por exemplo, o governo do Partido Socialista defendia a privatização da EDP e a privatização da REN. A da REN era numa percentagem diferente, mas defendia-as. Teria provavelmente, ou teria privatizado seguramente o BPN. Com alta probabilidade iria privatizar a ANA. Não privatizaria a RTP. Provavelmente não privatizaria parcialmente a Caixa Geral de Depósitos, mas se calhar acabaria por privatizar os taleiros de Viana. Se calhar nós vamos a ver isto, e a diferença entre uns e outros fica ali em 4 ou 5 empresas, e quanto muito em quantidades. Sim. Mas, Ricardo, há aqui uma questão que me parece que é importante. É que estas empresas não podem ser todas metidas no mesmo saco, mas já são as joias da coroa, ou seja, tudo o que está para trás foi privatizado. Na primeira fase foi privatizado para, de certa forma, resgatar ao setor nacionalizado, que tinha sido nacionalizado, portanto, naquele período entre os 11 de março e 25 de novembro de 95, portanto, tinha sido nacionalizado e foi resgatado, digamos, e foi privatizado. Essa fase é completamente diferente da atual. Claro. Aquela em que nós estamos, no fundo, já estamos. Tirando uma ou duas empresas, já estamos, de facto, nas joias da coroa. E eu acho que o João Duque há pouco disse, é pena que os portugueses não ocorram a essas privatizações. Não ocorrem por aversão de risco. Estou de acordo, por aversão ao risco, mas também não ocorrem porque estão completamente descapitalizados. Ora, estar a fazer estas privatizações, o que eu critico é estar a fazer estas privatizações no momento em que está a ser feito, como se fosse uma urgência que não é uma urgência. Porque elas não vão resolver problema nenhum, ou seja, estas privatizações não vão resolver problema nenhum, a não ser um problema diferente, que é colocar o problema a outro nível. Mas eu queria regressar à questão que o Ricardo Costa levantou. Bom, em relação à questão da TAP, eu tenho algumas dúvidas e também já pensei na não nacionalização. Hoje acho que as coisas estão demasiado complexas e não sei se, mesmo privatizada, a TAP, tal como a Ibéria, tal como outras companhias de bandeira, conseguirão sobreviver, porque o mundo mudou nos últimos 10 anos, enfim, para usar uma frase clássica, o mundo mudou radicalmente, e designadamente através das low cost. Quer dizer, as low cost revolucionaram todo este mercado e as companhias de bandeira têm alguma dificuldade. Talvez a TAP até nem seja das piores, ou não esteja em piores condições, dada a forma como tem sido vista ultimamente. Agora, as energéticas,
Os CTTs, por exemplo, ainda ontem, salvo erro, falava dos CTTs. Quer dizer, é evidente que é uma função que pode ser privatizada, é uma função que pode ser executada por uma empresa privada, mas nunca fará, como prossegue objetivos diferentes, quer dizer, nunca prestará o serviço público que os CTTs que os Correios de Portugal... Mesmo que o Estado imponha a obrigatoriedade de cumprimento do serviço universal. Nunca pode chegar àquele... Eu acho que nunca pode chegar àquele pormenor e àquela afetividade com que os CTTs historicamente vêm trazendo. Eu, aliás, coloco isto não tanto eu acho que hoje já não existe propriamente. Ou seja, o quê? Uma ideia, os Correios de há 20 ou 30 anos não é mesmo, já não são hoje já a mesma coisa. Não é a mesma coisa em Lisboa, mas é a mesma coisa, apesar de tudo, é a mesma coisa. É parecido com o que se passa, ou melhor, atualmente as coisas ainda se passam na província muito da mesma maneira como se passavam antigamente. Sim. Embora eles já andem, os distribuidores, os carteiros já não andem propriamente a pé, enlameados. Pois é, que eu acho que às vezes também temos assim umas imagens poéticas, mas há uma coisa que eu queria dizer. Para além da economia, e também na economia, porque a economia também é isso, há um aspecto que, quando se chega às tais joias da coroa, nós, quando privatizamos essas empresas, no fundo, estamos a perder para sempre um valor histórico que nunca mais vamos recuperar. Quer dizer, e que, não é, que tem um valor económico, mas que também tem um valor afetivo. E é nesse aspecto também que eu coloco, e por isso vejo que não há aqui estratégia nenhuma. Quer dizer, eu acho que a estratégia é... Eu tenho aqui o memorando de entendimento da Troika, é este parágrafo, e é o outro que lá vem atrás a dizer que se justifica para racionalizar as finanças públicas, ou para racionalizar a gestão financeira do Estado. Quer dizer, portanto, quando eu digo que não há estratégia, e penso que daí decorre tudo, daí decorre todo este processo, o que eu estou a ver é saírem-nos porta fora, bom, e depois há situações relativamente caricatas, enfim, não vale a pena estar a falar nelas, mas a privatização da EDP e da REN ser, no fundo, entregue ao Estado chinês, ou pelo menos a uma empresa estatal chinesa, quer dizer, há aqui uma contradição. Quer dizer, penso que se as coisas tivessem sido um pouco mais pensadas, e se não se tivesse aproveitado de alguma forma, precipitadamente, a questão da urgência, que afinal não existia, se calhar poder-se ter pensado numa solução um pouco diferente. E se não fosse a imposição, enfim, aceito por Portugal, deste memorando de entendimento, provavelmente as soluções seriam outras. Não é? Perguntar ao Dr. Castro Caldas, este processo das privatizações é muitas vezes apresentado como uma possibilidade de libertar um setor privado do peso que o Estado tem sobre a economia e, portanto, a possibilidade de se criarem novos negócios, novas dinâmicas que venham a fazer crescer a economia portuguesa, a criar emprego, a criar riqueza, etc. Concorda com esta visão? Acha que isso é possível? Ou este problema que estava a ser levantado da questão dos centros, enfim, de algumas empresas que deixam para sempre de ser detidas por capitais portugueses, confluem, contrastam com esse objetivo? Quer dizer, o problema é basicamente este, é que as razões que apontavam no passado para as vantagens da economia ser mista, isto é, para haver uma repartição da propriedade e da gestão entre o setor privado, o setor público e o setor coletivo, mantêm-se integralmente, não mudaram no mundo que existem. Quer dizer, as razões para que algumas das empresas que estão agora a ser privatizadas, como o caso do CTT é muito bom de serem públicas, que existiam no passado, existem hoje. Eu queria muito rapidamente explicar quais são essas razões. É que estas empresas têm uma característica muito particular, é que a natureza do serviço que prestam, a natureza pública do serviço que prestam é muito saliente. O que é que se põe historicamente nos Correios? Quer dizer, o que se põe é o seguinte, a sociedade convencionou, não é? Que todos os cidadãos, independentemente do local do território onde habitavam, tinham direito a receber cartas, correspondência, tinham direito a pagar o mesmo preço para fazer viajar uma carta entre Lisboa e a Madeira, ou entre Lisboa e a Amadora. Não é? Independentemente do local e da distância que tivessem que transportar.
Isso é uma decisão política. A sociedade decidiu que assim é. Do ponto de vista da racionalidade económica, não deveria ser assim. Agora, a sociedade decidiu outras coisas importantes, como todos os portugueses, independentemente do local em que habitam, devem ter acesso à água. E a preços que não sejam loucamente divergentes. Devem ter acesso à energia. Portanto, há uma natureza, devem ter acesso a transportes. Há uma natureza de serviço público nisto, não é? Agora, o problema é, nós entregamos isto à exploração do setor privado. O que está aqui em causa, é evidentemente que há estratégias transnacionais e a deslocação dos centros de decisão, mas há uma questão mais imediata, que é a maximização do lucro numa empresa que tem esta natureza de rede, no fundo, o que isto é uma natureza de rede, aponta no sentido de expandir a rede apenas até onde é vantajoso do ponto de vista da maximização do lucro e dos resultados da empresa fazê-lo. Bom, isso é normalmente menos do que aquilo que o serviço público determina. Bom, há duas formas de resolver este problema. Primeira forma, bom, então, o Estado, não é? O Estado o que faz é paga indemnizações compensatórias à empresa privada. Segunda forma, o regulador obriga a que a empresa privada contratualiza com a empresa privada esse serviço. A empresa terá menos lucros, mas contratualiza esse serviço. Bom, e o problema é que nós temos uma experiência sobre a contratualização público-privada e uma experiência de regulação que deve ser objeto de reflexão. Quer dizer, qual é a experiência que nós temos da contratualização público-privada da prestação de serviços? É boa? É boa? É coisa que se recomenda continuarmos, cedermos os transportes de Lisboa e Porto, urbanos de Lisboa e Porto, e pagar indemnizações compensatórias a uma empresa que não conseguimos saber o que se passa lá dentro. A Fertagos, há umas que funcionam bem, mas há casos, por exemplo, no Amadora Sintra nunca se conseguiu perceber como é que era regulado quando era o hospital. Como é que era regulado, não, qual era o resultado. Isso remete para um problema geral que é na regulação. Qual é o balanço que fazemos da regulação? Quer dizer, nós acabamos, também a memória não pode ser tão curta, não é? Acabamos de sair de uma experiência global de um fracasso extraordinário da regulação. Quer dizer, supunha-se que a regulação bancária era a mais severa de todas as regulações. E, no entanto, a regulação bancária traduziu-se num enorme fracasso. É o fracasso da regulação mais espetacular que nós assistimos nos últimos tempos. Que lição é que retiramos daí? Quer dizer, porque é que um problema que o economista diz que é um problema da simetria... Melhorar a regulação? Melhorar a regulação. Melhorar a regulação é melhor que nenhuma regulação. Mas muito melhor do que isso é, se calhar, mantermos na esfera pública alguns setores da economia. Se calhar, inclusivamente, uma forte presença na banca, que é um setor que precisa ser mais fortemente regulado, porque tem também uma componente de serviço público. Emite moeda, veja-se lá, se isso não é serviço público. Bom, e a questão que se põe é... Há um problema fundamental... No caso da RTP também é uma das questões. É a questão mais uma vez é uma PPP que se está ali a desenhar, não é? Para uma concessão do serviço público. Uma concessão do serviço público. Porque há um problema fundamental que os economistas falam em termos de assimetria da informação. Quer dizer, o regulador que está de fora não conhece nem a história à metade do que se está a passar lá dentro. E não há forma de resolver este problema. É um problema fundamental da assimetria da informação. E, portanto, na maior parte dos casos, eu nunca estive por dentro da atividade de regulação, mas imagino que o regulador trabalhe com base na informação que lhe é dada. Pelo menos no setor bancário foi o que nós vimos. Que exige a informação que exige e que lhe é dada. Mas há formas de ultrapassar isso, não é? Uma vez que, por exemplo, só para dar um exemplo, no caso, por exemplo, da REN, existe uma limitação ao capital social que um agente económico privado pode ter isolado na REN. Neste momento, inicialmente era 10%, agora foi fixado em 25%. Portanto, não há nenhum acionista que possa ter mais de 25% da REN. No caso da TAP, por exemplo, o senhor Eframovic, não sei se estou a pronunciar bem o nome, teve que pedir a nacionalidade polaca, porque com a nacionalidade colombiana não podia adquirir os 95% que se propõe adquirir na TAP. Já tinha a brasileira e a TIP para arranjar mais 3 ou 4. Haverá possibilidade, ao nível da própria composição acionista, poder haver intervenção do regulador. E haverá possibilidade, obviamente, da regulação ser desenvolvida e melhorada. Agora, nós podemos ter um problema em termos de equilíbrio de setores, realmente. Se criar-se um desequilíbrio muito grande face àquilo que é o modelo de economia mista e deixarmos ter realmente o setor público com uma dimensão, enfim, relevante, passamos a ter um setor público completamente irrelevante e temos um setor privado muito mais pujante e provavelmente um setor privado não nacional, internacional. Porque, como se disse há pouco, nas atuais condições de financiamento é muito difícil às empresas portuguesas participarem nas privatizações, embora tenhamos experiências de coligações ou agrupamentos em que aparecem investidores nacionais coligados e a participar com os investidores estrangeiros, como é o caso da privatização da ANA. Portanto, isso também é uma questão de se conseguir encontrar equilíbrios e entendimentos entre os vários interessados. Agora, eu quando há pouco falava no problema do financiamento, enfim, há obviamente o encaixe financeiro da operação para o Estado,
Em caso financeiro, que também tem algumas particularidades, uma vez que estas empresas que estão agora a ser alienadas são empresas detidas pela parte pública e, portanto, isso também implica algum exercício financeiro, que aliás também é mencionado no memorando de entendimento. Esse é um ponto, portanto, o Estado recebe o encaixe financeiro. Depois temos o financiamento da própria empresa, que agora, com o novo parceiro, deixa de estar dependente do Estado e passa a ser financiado pela nova empresa. E depois temos o investimento na economia portuguesa, que está associado às tais privatizações de parceria. E, portanto, enquanto o parceiro que aparece a comprar em condições privilegiadas e a comprar posições de controle se compromete a fazer investimentos relevantes na economia portuguesa, enfim, temos realmente alguma mais-valia em tudo isto. Agora, é claro que se coloca a questão dos centros de decisão, isso é evidente. Agora, isso já tem a ver com um programa ideológico, realmente. E quando no início do debate se começou a perguntar, existe aqui algum plano estratégico, alguma visão estratégica, um estudo comparado, uma ideia, enfim, minimamente estruturada, eu julgo que provavelmente existiu, provavelmente no início, onde estávamos a falar de desnacionalizações. Agora já não estamos a falar nisso, quer dizer, o caso do CTT é uma empresa pública originária e vamos privatizá-la. Portanto, o nível do debate foi bastante alterado. Pois, corrija-me, no início do processo das privatizações, nos anos 90, tinham alguma preocupação com a criação de grupos nacionais. Exatamente. Falharam, porque os grupos nacionais, afinal, não foram capazes... Quer dizer, tirando dois grupos, aliás, ainda ontem se falou disso, quer dizer, tirando dois grupos que foram os Melos, que aliás se dividiram, e o Champalimaud, o resto depois foram novas iniciativas, ou seja, os velhos grupos acabaram por ser um grande fracasso, ou seja, fracassaram perante aquela... O Grupo Espírito Santo... Sim, o Espírito Santo, está bem, o Espírito Santo ainda houve mais um ou outro. Não é? Provavelmente claro, o mais sólido. Embora muitos tiveram que se endividar fortemente nessa altura. Alguns tiveram que se endividar fortemente. Mas, por exemplo, alguns falharam, os cervejeiros, por exemplo, os dois das cervejas falharam completamente. Mas eu gostava de ir só um pouco atrás, se me dão licença, que é a questão, por um lado, a questão da regulação. Quer dizer, nós estamos perante mercados altamente desregulados, desde 1989, ou por essa altura, finais dos anos 80, que a senhora Thatcher, o presidente Reagan, e depois as autoridades, enfim, as autoridades europeias acabaram por desregular completamente os mercados, sobretudo os mercados financeiros. E isso foi, digamos, o elemento que fez desencadear este processo de globalização em que nós hoje estamos a viver. Portanto, é interessante que nós hoje estamos a tentar fazer um percurso ao contrário, ou seja, estamos a correr atrás da desregulação, mas nunca conseguimos apanhá-la, até porque a desregulação tem um caráter nacional. Se é rápido, estamos a chegar ao fim do programa. A desregulação tem um caráter nacional. E os Estados estão de facto a perder capacidade. Os players hoje têm uma agenda própria, transnacional, que eliminam completamente estes pequenos, digamos, tentativas de regulação que estão a ser feitas. Mas eu... Desculpa.